Olá pessoal, estamos de volta aqui, mais um episódio do Mente Aberta Podcast. E com vocês tudo certo? A gente está começando aqui hoje um programa um pouquinho diferente, né? Acho que vocês já estão acostumados com o pessoal lá das meninas, já fazem um programa desse estilo. A gente está com um convidado hoje aqui, a gente gostaria de falar sobre o ministério itinerante, né? Não sei se vocês já viram, né? Muitos pastores itinerantes, né? É comum a gente ver na televisão, a gente participar de algum congresso e tal, e vem algum pastor de fora, né, para pregar, e a gente vê muito isso acontecer, né? E a gente trouxe um convidado aqui, ó, quiçá internacional, hein, o pastor Edson. Meu Deus. Olá pessoal, também o pastor Edson aqui. Hoje nós chamamos aqui uma pessoa muito especial para nós, um amigo, um companheiro, que sempre nos atende e dessa vez aqui não falhou, ainda até agora sem nenhuma falha. Está aqui conosco hoje o pastor Flávio, da igreja Manaim. Pastor Flávio. Olá a todos, pastor Edson, Dani, um prazer estar aqui no Mente Aberta Podcast. É o primeiro podcast que eu estou participando, então vocês me ajudam, tá bom? Sou o pastor Flávio Souza, pastor presidente da Assembleia de Deus Manaim, cidade de Matão, e também cumpro o ministério itinerante, viajando de alguns estados, ministrando a palavra de Deus. Bom, pastor, você já puxou esse assunto, vamos entrar um pouco mais a fundo, né? Então, eu gostaria que o pastor falasse um pouco sobre como o pastor começou esse ministério, né? Como o pastor foi chamado, como você sentiu esse chamado de Deus para participar do ministério itinerante, pregar, ministrar em todo o Brasil aí. O que te motivou a investir nesse ministério, né? Dani, vamos começar pelo começo? É bom. É bom. Quando eu aceitei a Cristo, eu era um camarada gago, eu tinha um problema muito sério de gagueira e nesse tempo eu era um boia fria. Eu fui colhedor de laranjas por 4 anos. E eu sempre olhava assim para os pregadores com um olhar diferente, de admiração, né? E eu me lembro um dia que eu coloquei no coração que eu queria ser pregador, eu queria ser pastor. E eu disse às pessoas que eu ia ser pregador, gaguejando. E o pessoal deu risada, todo mundo tirou sarro, falou que... eu me lembro de um que falou, cara, tu vai demorar o culto todo para falar o Salmo 23, cara. E foi motivo de piada, né? Talvez se eu não fosse o motivo, também estaria sorrindo. Mas... passou-se o tempo ali e eu me lembro da experiência que eu tive com Deus. Eu creio muito nos dons espirituais e um dia eu estava no meio do pomar, cara, colhendo laranjas e cantando, porque gago para cantar não gagueja. Não gagueja. Não, gago canta com a bênção. E eu colhendo laranjas e cantando, e no meio do pomar eu ouvi alguém falando em línguas estranhas. E eu achei que ia ter a coisa na minha cabeça, novo convertido. Mas parei, fiquei prestando atenção. E quando eu olhei para baixo, no pé da escada, tinha um camarada falando línguas estranhas e pedindo para mim descer. Eu desci, tirei a sacola de laranja do pescoço e Deus usou aquele camarada para falar comigo. Ele tomou a minha mão, batia na minha mão e ele dizia, vou eu te levar de um lado para o outro, do outro para um, e tu serás um anunciador da minha palavra. Aquilo, na hora eu me emocionei, comecei a chorar, ajoelhei no meio do pomar. O cidadão foi embora, eu sentei no garrafão de água, comecei a chorar, e aí deu aquele choque de realidade. Eu olhei, falei, poxa, eu estou no meio do pomar, eu sou um boia fria, e eu sou gago. Nada favorável. Falei, isso não pode acontecer, isso é impossível, comigo não. Na hora eu tive um choque. Mas passou-se o tempo, Deus curou a minha gagueira. Com 6 meses após esse episódio, Deus curou a minha gagueira. Esses 6 meses eu tinha lido muitos livros, tinha lido a Bíblia toda já. E com 6 meses eu estava pregando, anunciando, né? O pastor às vezes me dá uma oportunidade, eu já estava pregando. E eu me lembro de uma experiência que eu tive, um grande congresso que eu tinha o sonho de pregar.
E não me pergunte como que o meu telefone chegou até lá, como que eles conseguiram meu número, mas me ligaram. E quando me ligou, é o pastor Flávio? É. Aqui é o pastor fulano. Eu achei que era trote. Falei, tá bom então. Tá bom então. Né? Vou acreditar. Eu vou acreditar. Mas aí ele, não, é sério, a gente quer agendar o senhor, gostaríamos que o senhor estivesse aqui trazendo uma palavra de Deus para nós. E aí eu disse, qual é a data, pastor? Ele me passou a data, eu sabia que estava livre. Eu falei, eu vou tirar onda, né? Aí falei, pastor, deixa eu dar uma olhada na minha agenda. Tá em branco. Vamos ver como Tá que em tá branco aqui. ainda. Fui lá na cozinha de casa, comecei a dar glória a Deus. E meu filho perguntando, o que está acontecendo, pai? Eu falei, estou olhando minha agenda, meu filho, fique em paz. Voltei lá e disse para ele, não, pastor, eu posso atender. Atendi essa agenda, mas eu me lembro que quando o telefone desligou, eu sentei no sofá, eu comecei a chorar pela realização. Sim. E, rapaz, eu assim, senti Deus falando comigo. E Deus me fez voltar naquele pomar de novo. E a voz dizia, o que é impossível para mim? E eu me vi boia fria, me vi gago, mas também vi o milagre que Deus estava fazendo. Então essa chamada hoje arde e eu amo almas, cara. Amo almas. Minha realização é quando, após a mensagem, alguém levanta a mão e vem aceitar Cristo. Ou retorna para os caminhos do Senhor. Aquilo ali paga tudo, né? Paga tudo. Então, o início da chamada foi isso. Por que eu resolvi investir no Ministério Itinerante? Porque eu creio que o reino não está preso a uma placa. Às vezes a gente defende mais a placa da igreja do que o reino de Deus. O reino está aberto em todos os lugares, né? Nosso campo missionário é muito extenso, ele é global. Então, aonde estiver a oportunidade, aonde tiver a necessidade de pregar a palavra, eis-nos aqui, né? Então, o que me motivou ao Ministério Itinerante foi o amor por almas. Pastor, e esse seu chamado, com quantos anos o pastor tinha na época que... Na época, 18 anos. 18 anos. 18 anos. Hoje, né, pode falar a idade? Não fala não com o pessoal. Não vai Escandalizar, vai pensar que, poxa, eu achei que o pastor era mais novo. Vai dizer que eu era mais velho. 41 vou fazer agora, o mês que vem. Faço 41. Aí alguém está olhando e está dizendo, poxa, parece que o camarada tem 60. É que eu rodei muito com o pneu murcho, né? Cansou, né, pastor? Cansou. Mas já estou aí mais da metade da minha vida anunciando o reino. E como conciliar isso, pastor? O pastor é um pastor de igreja, tem a sua igreja, Ministério Manaim, e o pastor é um pastor itinerante. Como conciliar isso aí? Porque a gente que é pastor também, já é uma missão quase que impossível você ser o pastor local, Sim. o pastor da igreja. Como que o pastor consegue fazer essa conciliação? Sim. Quando eu comecei, dirigindo igreja, né? Só dirigindo, não saía para pregar. Então, passei muito tempo só dirigindo. Quando Deus começou a criar essa chama e as oportunidades para sair para ministrar, pastor Edson, eu me perguntava como, né? Porque uma coisa é você sair num sábado no mês aí e ministrar em outra igreja. Uma data. Né? Hoje, vou dar um exemplo, janeiro tem 31 dias. Eu preguei 23. Meu Senhor. Entendeu? Então, sai de um lado, vai pro outro. Tem dia que você vai em casa, você joga uma mala pra mulher e pega outra. Pra sair de novo. Né? E vai. Agora, como conciliar isso? Só teve um caminho, não tinha como. Formando uma boa liderança. Hoje, o que me dá suporte para poder atender agendas é a liderança que a gente tem na Manaim. Que é uma liderança que foi formada com a gente ali já está mais de 10 anos
a base, né? A estrutura ali tem mais de 10 anos que nos acompanha. Então, é como aquele caso do Jefité, e todo mundo falava Chibolete ou Cibolete. E graças a Deus eu tenho uma liderança que fala a mesma língua. Então hoje eu posso sair, tenho essa liberdade de hoje poder atender agendas, graças a essa liderança que hoje atende e segura a onda lá com a Manaim. Com que daria para dar uma base para a gente, assim, quantas vezes o senhor prega, dentro de um mês o senhor prega na sua igreja? Bom, na nossa igreja, um domingo é inegociável, que é o domingo de ceia, Santa Ceia. o segundo domingo do mês, não saio. Praticamente todas as terças eu estou no culto, né? Mas dentro da Manaim hoje, uma base aí de 6 cultos eu estou no mês. Pelo menos 6 cultos eu estou. Bastante, né, meu? Pensando que pegou Sim, 23 dias de janeiro, né? Janeiro foi atípico, né? Janeiro foi atípico. Hoje em dia, o pessoal faz muito o quê? 12 dias para 12 meses. Sim. As Noites campanhas do proféticas. começo de ano, né? Isso, Sim. aí acaba tendo agenda de segunda, que é um dia que praticamente não tem. Entendeu? Quarta, quinta-feira, são dias que a gente sai menos. Né? Agora, final de semana, é muito difícil você conseguir me achar em casa, né? À noite. Final de semana a gente está sempre atendendo algum compromisso. Mas, por base, assim, eu fiz uma base de 2022. Eu atendi agendas de avião e atendi agendas de ônibus. Mas só com o carro eu rodei 67 mil quilômetros em 2022. Atendendo agendas, né? Não foi férias. Foi atendendo agendas. Amém. Ô pastor, e agora pegando um gancho no ministério itinerante aí, acontece muito da gente ver no ministério itinerante o pastor às vezes não vive o que prega, né? Porque a pessoa vê ele uma vez, depois vai ver ele daqui meses, se vê de novo, né? O pastor já presenciou talvez isso no ministério, já viu alguém que é dessa forma? O que o pastor acha desse tipo de pessoa aí, né? Dani, já vi. Eu creio que hoje, infelizmente, a gente está vivendo um tempo em que, vou dizer como pastor e depois como pregador. Vou dizer primeiro como pastor. A gente está vivendo um tempo em que a gente tem que selecionar quem você vai colocar no altar. Né? Você precisa buscar referência. É mais ou menos quando um Jonas entra no barco e você tem que fazer aquelas perguntas que foram feitas. De onde vem, para onde vai, né? Quem é o teu Deus, quem é o teu pastor, congrega onde, para você poder confiar um microfone em alguém, porque como você disse, o camarada vem, às vezes não tem responsabilidade com a igreja, e ele deixa um problema na igreja e vai embora. E o pastor que fica com o problema para resolver. Hoje em dia, no ministério itinerante, agora falando como itinerante, o que eu mais tenho ouvido dos pastores que nos agendam é o quê? Cara, eu gosto de trazer você, porque você é pastor de igreja. Sim. Entendeu? Gosto então eu estou tranquilo. Né? Pesa na hora de chamar, pesa bastante. Isso. Não estou dizendo que quem não é pastor de igreja e é itinerante é ruim. Tem muita gente boa, tem muito camarada de caráter, tem muito homem de Deus que não dirige igreja, é itinerante só, e é bênção de Deus. Mas uma opinião minha, eu acredito que todo itinerante, antes da obra itinerante, ele deveria dirigir uma congregação, deveria participar dos bastidores da igreja, para ele entender, quando ele pegar o microfone, como funciona a igreja. Né? Eu acredito que daria menos problemas. Como a gente já teve problemas vamos supor, é um problema muito, muito, muito recorrente hoje, no meio itinerante. Os camaradas, às vezes, sem caráter. Ele fecha uma agenda contigo aqui, e aí surgiu uma agenda melhor, numa igreja maior. Aí ele te deixa na mão aqui e vai atender essa outra agenda. Porque vai dar mais retorno, alguma coisa, ou algum benefício melhor. Então ele deixa aquela agenda, uma palavra que ele deu,
e vai atender uma outra pessoa. Normalmente, o cara que vai fazer isso é um cara que não dirigiu igreja. Por quê? Vou te dizer. Porque o cara que dirigiu igreja, ele sabe que aquele departamento que está querendo levar ele para o congresso vendeu pizza o ano todo. Fez cantina para poder levantar uma oferta, para pagar a passagem dele, para levar ele para pregar. Entendeu? Se esforçaram. Passou muito pregador na igreja, mas escolheram ele para aquela festa. Então, o cara que dirige igreja, ele sabe desses bastidores. E aí ele se sente honrado quando um departamento o chama para o congresso. Porque tinha mais gente, tinha muita gente, mas escolheram ele. Entendeu? Então, por isso que eu acho que todo itinerante ele tem que participar dos bastidores. Tem que dirigir um departamento, tem que estar por trás das cortinas, saber como é que funciona. Porque provavelmente ele vai se sentir mais honrado quando ele for convidado. Quando você, né, eu sou pastor ali em Taquaritinga, da Cristo Vive lá em Taquaritinga. E muitas vezes a gente chama, muitas vezes mesmo, chama o pessoal de fora para pregar. E é uma agonia tremenda, porque aí você, vai ter a vigília tal, que nem agora, sexta-feira, agora nós vamos estar em vigília. Aí já chamei o pregador e tal, e tá tudo certo. E, o culto começa às 8, meu lindão. 8 horas você tem que estar lá. Aí começa 8h10, 8h15. E louve, e não aí, chega. quando pode ver dia de vigília, o pastor dirigente, jeito. o pastor, o que chamou o pregador, ele tá lá fora da igreja com o celularzinho na mão. Ô, meu querido, onde você tá? Ô, vai logo que eu já não vou pôr mais. Já chamou todas as irmãs da igreja para cantar. E põe os irmãos, e põe as crianças, e põe mais não sei quem. Eu acho que assim, a pessoa... Que hora que começa o culto? Começa às 8. 8 horas eu estou aí. Para você acompanhar o culto, desde o primeiro louvor, da primeira oração, Sim. você já está ali, sentiu o ambiente. Mas assim, parece que a pessoa faz disso aí, assim, parece que o cara é profissional. Sim. Sabe? Eu chego para ministrar, eu não sei o que aconteceu. Sim. Eu não sei o que está rolando no culto. Ele chega e já chega chegando. É a diferença de quem vai pregar e quem vai cultuar. Quem vai pregar... Ele quer saber da hora da mensagem. Ele não quer participar antes, ficar lá. Entendeu? Então, o cara que vai cultuar, aí ele vai cantar os hinos iniciais, ele vai participar da oração. Entendeu? Eu penso, com experiência de púlpito, que você precisa chegar antes na igreja para você sentir a atmosfera do culto. Até mesmo o ritmo do culto, para você saber a palavra que vai ser ministrada, porque de repente o povo está nos 12 watts e você chegou no 220. Ou o contrário. É o contrário. Você tá doidão, rapaz? Aí você chegou lá louco em cima do altar e todo mundo te olhando assim, ou então tá todo mundo avivado, você chega no 12 watts, né, joga um balde de água fria no culto. Vai funcionar. Então o cara não está participando do culto. Né? E é ruim isso, não é bom, porque o pregador ele também é uma ovelha, o pregador também é uma alma, ele precisa de cultuar tanto quanto membro. Sim. Não tem como dividir isso, entendeu? E se eu não chego antes, não vou falar com Deus primeiro, o que eu vou falar aos homens de Deus? Porque o ciclo é falar com Deus, buscar para você ter o que falar para as pessoas. Então, se eu não faço isso, como o senhor falou, se torna um profissionalismo. E aí é complicado. O profissional do altar, ele não tem compromisso com o altar. E, pastor, outra vantagem da pregação itinerante é você poder pregar a mesma mensagem, né? Você prepara uma mensagem, aí você prega aqui um matão, aí você vai lapidando. Igreja, lapidando. Rapaz, daqui a pouco a bichinha tá tudo de cor na cabeça, assim, você vai só citando os versículos. Como vai que é, embora. Pastor? É uma facilidade? Você usa isso no seu ministério? Vou repetir essa mensagem, foi boa. Sim. Vou falar de novo? Como que é? Sim. O mesmo texto, né? Porque a mensagem sai sempre diferente. Sim. O texto, às vezes, é o mesmo, alguns tópicos também. Pastor Gesiel Gomes, um grande chamado de príncipe dos pregadores, ele diz que uma mensagem para ficar boa, para pregar, você tem que pregá-la 10 vezes.
Depois que você pregou 10 vezes, ela tá boa para pregar. Eita, Eu me lembro de um dia que eu estava pregando em um congresso e tinha um cantor convidado, e esse cantor já tinha atendido um outro congresso comigo também, que eu estava pregando e ele cantando. E aí eu estava, depois do culto, sempre estou vendendo alguma coisa, e ele chegou falando alto, né? Tipo assim, para constranger mesmo. Ele falou: ei, pastor, pregou a mesma mensagem daquele congresso lá atrás, hein? Meu Deus. Poxa. Aí eu olhei pra ele e falei: cara, você cantou os mesmos hinos. não mudou muita coisa Então também. tamo junto, meu irmão. É repeteco. Entendeu? Sim. Então, Oxi. poxa, Você pode cantar o mesmo hino, não posso pregar a mesma palavra? cara, todo dia o povo ia no Jordão para ouvir João Batista dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aí no outro dia ter culto no Jordão de novo, e eles diziam: vamos lá que João vai pregar. E qual é a mensagem? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E vamos para outro culto? Vamos, agora vai ter vigília no Jordão. Ah, vigília vai ter mensagem diferente. Vai não. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Paulo fala, né, pastor? Eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. É para você gravar mesmo, para ficar bem, claro, bem colocado para você. Eu imagino um dia que João falou assim, falou: tem uma mensagem nova. Acho Meu que Deus. O povo falou: até que enfim. Agora Jesus voltou. Hein? Agora Jesus volta, né? Agora ele vem. Agora aquele Messias que você está pregando vai chegar. Aí ele olha pro povo e fala o quê? Fala: raça de víboras. Acho que o povo fala: volta naquela. Volta naquela. Rapaz, a outra tava mais mansa, pastor. A mensagem não pode estar presa a um lugar. Sim. A mensagem que foi pregada em Matão não foi ouvida em Araraquara. Com certeza. A mensagem que foi pregada em São Paulo não foi ouvida na Bahia. Então essa mensagem ela não pode estar presa a um povo, né? A mensagem precisa ser anunciada. E no âmbito de itinerante, a gente tem ainda uma outra questão, não só de repetir mensagem, mas tem muita gente que fala: pastor, eu vou pregar essa mensagem que você pregou. O cara anotou tudo, né? Tem uns camaradas que gostam de pregar e você está pregando, o olho dele está piscando assim, parece que está escrito download. Ele está baixando. Tô baixando só gravando. aqui, tá... Aí o cara para e fala assim: pastor, eu vou pregar essa mensagem num culto que eu for. O cara prega. Pode pregar? Pode. Cara, não vou ter oportunidade de chegar onde você vai chegar. A mensagem não pode estar presa a mim. A mensagem não é minha, a mensagem é do Espírito Santo. Sim. Até porque todo mundo prega uma mensagem de alguém. Sim. Se o senhor abrir aí agora a Bíblia e falar assim: eu vou ler aqui em Filipenses, o senhor está pregando a mensagem que Paulo pregou para os Filipenses. Vou dar um a mensagem já foi. Vou fazer uma colocação aqui, outra ali, vou mudar, vou vai ter uma revelação. Vou aplicar melhor, vou bater em cima situação, desse ponto aqui, mas acaba sendo, a mensagem foi de Paulo, filho. Você está copiando, você está usando a palavra dele. Não tem jeito. E outra, tu vai pregar, não vai ser a mesma coisa não, cara. Não existe. Não tem como. Não. Sempre você vai... olha, agora Deus está direcionando para mim falar mais em cima disso aqui. E como que é essa preparação? Como que o pastor prepara essa palavra? Assim, eu vou sentar aqui agora, deixa eu ver o que eu vou pregar, deixa eu ver o que o povo está precisando, como que é? A gente tem dois caminhos, né? Primeiro a gente tem os devocionais, que nasce muita mensagem através dos devocionais. O segundo caminho, que normalmente você está pregando em um congresso e tem um tema nesse congresso, então você precisa pregar naquele tema. Aí você vai mergulhar no texto, buscar informação para você poder ministrar acerca daquele tema. Mas normalmente, eu vou dizer comigo, acho que tem outras pessoas que é diferente. Sim. Mas comigo, o que eu faço? Eu leio o texto, né? Eu gosto muito do que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz. Pregação se resume a 3 estágios: leio o texto, explico o texto e aplico o texto. Pronto. Não precisa inventar moda. Não precisa inventar nada. Leio o texto, explico o texto, aplico o texto. Pronto. Mas o que eu faço? Normalmente leio o texto pela manhã ou qualquer hora do dia e fico mastigando aquele texto por dias, às vezes. Já teve situações de horas, Deus me dá uma mensagem, né? Mas aí eu vou extraindo. De que forma? Eu fico perguntando para o texto. Eu gosto de conversar com o texto. Porque a Bíblia é tão tremenda, Dani e Pastor Edson. A Bíblia é tão tremenda que o texto explica o texto.
Sim. A Bíblia, ela se explica. Aí as pessoas me dizem assim, pastor, como é que o senhor consegue enxergar tanta coisa dentro do texto? Eu converso com o texto, pergunto para o texto. Que pergunta? Quem, como, onde, para quem, de onde? São coisas que o texto vai te revelar. E aí você vai começar a enxergar coisas que você não consegue enxergar no texto. Né? Eu me lembro de uma vez de estar pregando na cidade de Ipaba, Minas Gerais. E cheguei e fui para o hotel e já estava com o esboço pronto. Eu vou pregar essa mensagem hoje, já estava no coração. E fui tentar descansar, não conseguia. Sentei na escrivania, abri a Bíblia e Deus começou a me dar uma palavra. E eu comecei a anotar. Era sobre o cego Bartimeu, o cego de Jericó. E comecei a anotar e veio muita informação. Esbocei uma mensagem toda. E uma coisa que eu nunca tinha visto no texto, nunca tinha visto alguém falar aquilo. Falei, rapaz, essa mensagem vai ficar boa demais. Mas não, o dia que eu for pregar essa mensagem vai ficar boa. E aí eu senti o Espírito Santo falando dentro de mim, você vai pregar assim, hoje. Falei, meu Deus, mas eu vou sair de São Paulo, eu vim em Minas Gerais para pregar cego Bartimeu, cego de Jericó. Porque tem essa outra questão, né? Porque a gente, às vezes, quando está começando a pregar, mensagens como cego de Jericó, mulher do fluxo de sangue, que são de fácil interpretação, a gente diz que é a mensagem para quem está começando. Muito básica, né? É uma mensagem que todo mundo já pregou. Entendeu? Só que a palavra de Deus, cara, ela é tremenda, tremenda. Então, eu esbocei a mensagem e eu fui para o congresso. É uma igreja muito grande, mas uma igreja de mais de 3.000 membros. No púlpito atrás tinha os camaradas que eu gosto de assistir pregando. Meu pai. Entendeu? Os caras que eu admiro pregando, ouvindo você atrás. E aí eu disse, abra a tua Bíblia aí, Lucas 18, 35. Quando as pessoas abriram, você via a decepção das pessoas. Nossa, você queria pregar Apocalipse. Pregaram isso aí semana passada. Isso. Rapaz, isso aí o culto do lar estava esse negócio aí, meu irmão. O culto do lar essa semana. Entendeu? Mas aí Deus me deu algo tão tremendo ali, cara, tão tremendo, né, que acabou o culto, o pastor veio até mim, o pastor falou assim, meu filho, eu pastorei há mais de 40 anos. Eu já vi tanta gente pregar esse texto, mas tanta gente. Já vi pregando de tudo quanto é jeito que você imaginar. Mas isso aí eu nunca tinha visto nesse texto. Eita glória. E eu disse para ele, falei, pastor, mas está aí no texto. Ele falou, e tá, não tem como não. Não tem como brigar com o texto. Né? Então, tem coisas que você vai descobrir se você cavar. Eu me lembro de uma oração que eu fiz no monte, que a gente tem aquelas orações doidas, né? Não sei se vocês têm. Vou pegar a Bíblia aqui. Eu estava no monte, eu abri a Bíblia. E mostrei para Deus, falei, Deus, todo mundo prega o que está escrito aqui, essas letras. Ó. Eu quero que o Senhor me mostre essa parte branca aqui que separa uma frase da outra. Eu quero que o Senhor me mostre isso. E passou-se o tempo e hoje eu paro para meditar no texto e eu acabo assustando. Eu falo, meu Deus, né? Isso aqui estava aqui mesmo. Já li tantas vezes e nunca tinha visto. Né? Está nas entrelinhas. Você pega essa mensagem de Ipaba, que eu comentei aqui, Lucas 18, fala o quê? De um cego mendigo. Esse cara tem 2 problemas. Ele é cego e mendigo. 2 problemas sérios. E Jesus chega e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta tão boba, né? Tão tola. Eu já vi até o pastor Cláudio Duarte falando sobre isso. Ele falou que Jesus estava com um senso de humor. Queria o quê? Queria que ele pedisse um cão-guia? É lógico que ele quer ver. Uma bengala hidráulica. Não é? Só que não é isso. Cara, Jesus jamais faria uma pergunta retórica, lógica. Na verdade, quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Jesus sabe que ele precisa de 2 coisas. Visão e uma herança que ele tinha perdido. Jesus sabe que ele precisa de 2 coisas. O que Jesus está perguntando para ele é o seguinte, o que é prioridade para você? A visão ou a herança? E nesse ponto que a gente perde vitória. Por quê? Porque você trata como prioridade aquilo que é secundário.
Sim. Você vê um camarada hoje, casamento destruído, pedindo conta bancária gorda para Deus no culto. A cidadã está com a família toda destruída e pedindo carro novo para Deus. Prioridade. Aí as pessoas se frustram e dizem, por que Deus não responde? Tiago responde, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você trata com prioridade aquilo que é secundário. E o céu trabalha com prioridades. Então, quando Jesus pergunta para ele o que queres que eu te faça, Jesus está perguntando o que é prioridade. E ele tem tanta sabedoria que ele diz, eu quero ver. Porque não adianta eu ter herança e não ter visão. Eu perco tudo. Eu digo o filho pródigo, que tinha herança, mas não tinha visão. Perdeu tudo. Agora, se eu tiver a visão, eu conquisto a herança. Sim. Aí Jesus diz para ele, veja, a tua fé te salvou, ele está curado. E ao que se percebe é que a história termina, mas não termina. A história não termina aqui. Né? Porque ele tem duas necessidades. E Jesus restaura uma. E eu nunca vi Deus trabalhar pela metade. Pelo contrário, Filipenses diz que o Deus que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Sim. Né? Então, o segredo está no versículo 43, que diz assim, e logo viu e seguiu. Seguiu. Essa palavra muda tudo. Se ele seguiu, ele foi para onde Jesus foi. Não tem como brigar com isso. Eu não sei se ele seguiu Jesus até a cruz. Mas pelo menos no próximo lugar que Jesus foi, ele foi. Sim. E não tem separação de texto. Ó. Jesus está na porta de Jericó, cura o cego. Capítulo 19. E Jesus entrou em Jericó. Então, estava na porta, entrou. Para onde Jesus vai? Para a casa de Zaqueu, o cara mais rico da cidade. Né? Aí o Zaqueu diz assim, hoje eu decidi uma coisa, qual é? Decidi dar metade dos meus bens aos pobres. Quem era o cara mais pobre que estava ali? Oh, glória. Amém. Tá aí. Já resolveu. É só achar, né, pastor? Tá no texto. Tá aí, tá no texto. Se Deus te dá a mensagem, e às vezes a gente quer lutar contra a mensagem, não, eu queria pregar sobre tal coisa. Se a gente entender que a gente é só o mensageiro, a mensagem é dele. Isso. Eu estou mandando a mensagem para a minha igreja. É isso. Eu vou te colocar lá para você levar a mensagem. Mas aí é a mesma coisa do carteiro. Fala assim, não, essa carta aqui eu não vou entregar pro Dani, não, porque... Fala, rapaz, você não tem nada com isso. Você só entrega a carta lá e vai embora. Acabou, meu. Põe na caixinha do correio lá, é seu. Pronto. É isso aí. Às vezes a gente quer brigar com aquilo que Deus está falando. Fala, não, faz desse jeito aqui. Sim. Mas é muito simples, Senhor. Vai desse jeito que vai ser melhor. É isso aí. Então, o itinerante às vezes tem isso, de querer escolher a mensagem, né? Não, eu vou pregar essa mensagem, porque essa mensagem, ela é isso, ela é aquilo. Mas o que a gente precisa é ter sensibilidade para entender o que é que Deus quer falar naquela noite. Sim. Entendeu? Por isso que a atmosfera do culto é necessária. E mesmo quando é temático, né? Ó, pastor, você vai pregar que o tema é tal. Aí você fala, poxa, eu vou ter que preparar uma mensagem em cima disso aqui. Mas mesmo ali, o cara que conhece um pouquinho das páginas aí, ele vai falar aquilo que o Espírito Santo está pondo no coração dele. Sim. E ele vai atender aquilo que o pastor falei daquilo lá que você quis e também falei aquilo que Deus quer que eu fale. É que normalmente você encaixa o tema que o pastor te deu dentro de uma mensagem que você já tem. Sim. Aí já dá para falar isso aqui. Dá. Se há muito tempo você renova o repertório, você fica, eu tenho esses esboços aqui, opa, dá para encaixar essa palavra, você volta lá no baú, pô, essa daqui vou dar uma batida de pano nela e vou dar uma pega uma bem antiga, né? Sim, uma chacoalhada. Sim. Pastor Elcio de Assis, um grande pregador itinerante, um dos maiores. Ele dizia que um pregador com 15 mensagens roda o Brasil por 10 anos. Poxa vida. Né? Não tem, eu pelo menos comigo, não tem uma regularidade de trocar repertório. Tem dias que o céu parece estar fechado, você diz, meu Deus, não desce nada. E tem dias que a caneta não para. Você vai anotando e vai descendo muita coisa. Eu tenho mensagens que estão paradas há anos, né? E aí, de repente, Deus abre um leque de revelação. É isso. E aí você bota aquela mensagem para andar, né? Eu tenho pensamentos anotados que viram mensagens depois. Então, normalmente é assim. Você anota um pensamento e depois vai dando corpo àquilo.
né? Vai abrindo a mente e você vai, então, aquele pensamento vira uma mensagem. Mas eu não tenho, assim, uma regularidade ou de tempo em tempo que renova o repertório, não. Normalmente, para mim, se torna mais fácil, que eu sou pastor de igreja, então o pessoal da Manaim é o pessoal que pega o pão quente, né? Quando tá saindo do forno, eles estão recebendo. O primeiro lugar que eu vou pregar é lá. Em primeira mão aqui para vocês. É isso aí. Legal. Ô, pastor, agora a questão de cultural, né? O pastor já prega no Brasil inteiro. Vamos falar aqui dentro da nossa cidade, né? Você pega 2 igrejas, já muda bastante a cultura, né? Uma igreja o pessoal é mais avivado, outra pessoal é mais frio, então muda bastante a cultura, a forma de conduzir o culto e tal. Então já aconteceu, o pastor que prega no Brasil todo aí já deve ter visto várias culturas diferentes de igreja, né? Sim. Acontecem muitas surpresas, assim, do pastor chegar até uma coisa que o pastor não esperava, aí você tem que ajeitar na hora ali. Como que é essa questão demais, cultural? né? Dani, tem coisas nas igrejas hoje que você vai olhar e vai falar, rapaz, eu não acredito. Não acredito que tá aqui dentro. Vocês não fizeram isso. Se eu não tivesse visto, que você tivesse me contando, eu não acreditaria. Falei, não, cara, você tá brincando, não é possível. Né? Mas é costume da casa. Costume da casa. Eu tô chegando de Alagoas. Estive em Alagoas agora no período do carnaval. Congresso de jovens. Os congressos abençoados. Pensa nos congressos. Bênção. Muito jovem. Muito jovem. Ao todo, no estado, nesses 4 dias, foram 870 jovens que aceitaram a Cristo. Nossa, em pleno carnaval. Em pleno carnaval. Né? Maravilha. A maioria dos cultos que a gente ia tinha batismo com o Espírito Santo, que é algo que a gente não está vendo mais, infelizmente. Mas a gente viu ali. Porém, em comparação com as igrejas de São Paulo, eles são muito conservadores. Entendeu? Você vai chegar lá, ainda há os usos e costumes bem aplicados e não abrem mão. Você vê lá 500, 600 jovens cantando juntos e todo mundo cabelo comprido, todo mundo sem joias, sem unha pintada e tudo bonitinho e uma bênção de Deus, tranquilo, né? Quando eu comecei no ministério itinerante, por ser assembleiano, eu tinha uma resistência com as comunidades. Né? Chegava numa igreja preta, eu ficava A nossa meia preta, meia branca. Não, mas o assembleiano, a raiz mesmo, ele tem isso dentro dele, porque ele não saiu de lá para conhecer. Né? É um preconceito. Vou contar uma experiência aqui que eu vivi em Guarulhos. Quando eu comecei a pregar em Guarulhos, comecei muito a atender compromissos lá, tinha uma igreja preta, um jogo de luz, fumaça, né? E aí eu todo conservadorzão, passava em frente assim, eu falava com o pastor Rafael Ortega, tá sempre comigo, é uma rua principal, tinha que passar lá direto, né? Eu falava, rapaz, olha aí, você acha que Deus está aí dentro? Rapaz, parece uma boate. Aquela coisa. Não pode ser não, cara. É a casa de misericórdia. Aí o pastor dizia, é verdade, pastor. Beleza. Passava, no outro dia, para ir pregar, tinha que passar lá de frente de novo. Rapaz, olha aí. Tá doido, rapaz. Deus não tá aí, não. Oxe, parece a Batcaverna. Você acha, rapaz? Não pode ser assim, não. Né? Ia. Um certo dia eu estou passando. Estava tendo uma vigília nessa igreja. Tinha gente até na calçada. Ela é enorme, muito grande. E quando eu fui ameaçar para falar, Deus falou comigo. Tu vai pregar aí. E aí eu engoli. Engoliu seco, né? Seco. E agora? Aí o pastor Rafael Ortega falou assim, olha lá, pastor, o jeito que tá, não sei o quê. Cala sua boca, rapaz, não mexe com isso. Aí eu falei, então, né, varão? Amém. E mudou o assunto. Fui embora. Um dia eu estou em Guarulhos e o pastor que tinha me agendado num domingo acabou cancelando e eu já estava lá.
E aí um amigo falou, rapaz, eu vou falar com um pastor amigo meu e vou ver se ele tem pregador. Se não tivesse, vou ver se eu te encaixo lá. Falei, não, beleza, nem perguntei qual igreja que era. E aí, rapaz, ele me agendou. Falei, onde que é a igreja? A igreja é aqui, na avenida tal. O nome da igreja é tal. Falei, não. Aí, Jesus. É essa mesmo, é? É hoje. E cheguei, entrei. Daqui a pouco começou o louvor, começou o culto. Apagou todas as luzes, jogo de luz, fumaça, tal. E na época, a minha surpresa, Deus está aqui. Deus está aqui, cara. E eu comecei a chorar, fazia muito tempo que eu não chorava, ouvindo um grupo de louvor louvar, sentindo a presença de Deus. Ministrei, né? E acabou o culto, fui conversar com o pastor, uma visão tremenda, sabe? No mesmo tempo de mesa ali, ele falando sobre a visão da igreja, sobre a conduta. E aí eu, cara, como que eu posso olhar por fora e ser tão preconceituoso, né? Aí hoje em São Paulo eu prego mais nas igrejas pretas. Bate-caverna, virou Batman. Cara, Batman da pregação. Hoje eu amo ministrar nas comunidades, uma bênção de Deus, ministro nas assembleias tradicionais. Olha como que é diferente o costume, né? A cultura. Eu preguei numa igreja aqui no interior de São Paulo, onde não podia desabotoar o paletó. Poxa. Nossa. O microfone no pedestal, não pode tirar. Presinho ali. Eu fui abrir o paletó, o pastor deu uma resmungada na garganta. Aí eu olhei para trás, ele mandou fechar. É o costume da casa, não tem problema nenhum, né? Eu não posso discordar do costume da tua casa. Na minha casa eu posso guardar o prato de pé. Se na tua casa você guarda deitado, não tem problema nenhum. Você que está na tua casa, o costume é seu. Mas eu fui pregar em outra igreja, que ainda, acho que tem no YouTube essa ministração. Eu falei assim, irmão, eu estou realizando um sonho aqui hoje. E qual era? Pregar de All-Star. Primeira vez. Botei. Não, nunca tinha. Meu filho, se lá no interior a gente colocar um All-Star no pé e ir pro culto, eles mandam a gente ficar sentado lá embaixo, lá. Vê lá, não tem, né? Não te enxerga como pastor. Fica olhando, será que vai aceitar Jesus hoje? Você tem que ficar vigilante o tempo todo, né? Porque o pastor muda muito, prega aqui, prega nenhuma, prega na outra. Isso. Você tem que estar vigilante o tempo todo. Puxa, que eu não posso, de repente, falar pros irmãos, irmão, vamos aplaudir, irmão da glória, irmão, isso, porque de cada igreja, né? Cada igreja tem de cada igreja. Você tem que estar vigilante o tempo todo. Sim, essa questão de palmas mesmo, né? Aqui a gente tem muito assim, olha pro teu irmão e diga tal coisa. Sim. Já no estado da Alagoas, já pede para não fazer. Aí você está acostumado, certas coisas tem que se policiar, né? Então, você tem que entender o costume das casas, né? De repente, você chega em determinados lugares e não conheceu qual é o costume de lá. Você vai cometer alguma gafe. Isso é difícil. Então, o que eu faço? Sempre quando eu vou a um lugar novo, que eu nunca fui, eu procuro a rede social da igreja, dou uma olhada. Eu procuro algum vídeo no YouTube de alguém que ministrou lá, para mim saber como é que é a igreja, né? Aí eu já vou mais tranquilo, já vou sabendo como é que funciona, né? Nesse âmbito cultural, que às vezes eu tinha esse preconceito, não tem mais, graças a Deus, hoje eu amo muito ministrar nessas igrejas também, mas dentro desse âmbito cultural, que a gente precisa entender o quê? Deus está nesses lugares, tanto no mais conservador, quanto no mais tranquilo, no mais livre, né? O que eu vejo às vezes é um problema, de quem é conservador criticar o outro que já não tem o costume que ele tem. Sim. E o outro que não tem o costume criticar o conservador. Sim. Né? Entre jovens a gente tem esse tipo de problema, às vezes, do jovem conservador que está numa igreja conservadora ser, às vezes, seduzido pelo outro que não está, que a igreja dele já é mais tranquila.
Não tem uso e costume. Cara, vamos pra minha igreja, você é doido. É. Né? Ó, Lá não lá tem lá isso, não né? tem isso, lá não tem aquilo É outro. liberado. Lá ele não E precisa ficar aí, assim. a gente tem um grande problema. Por quê? Porque aquele cara foi criado naquele costume, cara. Aí ele vem uma igreja que ele confunde liberdade com liberalidade. E aí eu desvio esse cara. Ele era crente enquanto ele era Tava ali. Conservador. Você entendeu? Entendi. Então, hoje, o camarada dizer assim, rapaz, eu não vou na igreja evangélica porque eu não gosto do jeito. Mentira. Hoje tem igreja mais jeito. avivada, Pra todo mundo. parada, que aplaude, que não aplaude, que pula, que não pula, que roda, que não roda. Meu, hoje, camarada, tem ambiente para todo mundo. Para todo mundo. Qual que é o lugar mais inusitado que o pastor já pregou, assim, nessas caminhadas aí sua? Eu preguei em um lugar que o pessoal me disse que é conhecido, né? Como o subaco da cobra. Meu Deus! Pregar no subaco da cobra é difícil. hein? Porque a cobra nem tem braço. Não, não tem braço, imagina o sovaco, Imagina como que é. Os camaradas falaram assim, o senhor vem pregar aqui? Vou. Rapaz, um lugar aqui é meio complicado. Falei, não, meu filho, eu vou. E aí eu disse, onde é? Ele falou, aqui no subaco da cobra. Meu Falei, Deus. rapaz, subaco da cobra? E tem, é. Mas a cobra nem tem braço. Mas é porque era um buraco, é um morro. Aham. E fica lá no pé do morro. É um buraco mesmo. Então você deixa o carro na avenida e desce as escadas dos becos. Meu Deus. Desce, vai descendo. Parece que não tem fim. Né? E aí a igreja está lá embaixo, no meio dos barracos. É um lugar bem esquisito. Fica em que estado isso aí, pastor? São Paulo. São Paulo. São São Paulo? Paulo. São Paulo. Não sabia que São Paulo tinha Zona subaco Leste. de cobra, rapaz. Até o subaco da cobra. É. Né? Eu acredito que o bairro não tem esse nome, mas ficou conhecido. O local ali. Acho que por causa da geografia. Sim. Né? Esse lugar foi bem inusitado. Já preguei também. Já preguei em pé de morro, assim, perigoso. Eu me lembro de uma vez que estava no Rio de Janeiro e a gente foi de carro. Eu estava no hotel, o pastor passou o endereço do hotel, a gente foi descansar. Quando estava perto do culto já, o pastor perguntou pra gente, tá pronto já? Eu falei, tô pronto. Vou mandar alguém te buscar. Eu falei, não, precisa mandar me buscar. Me passa o endereço que eu vou. Ele falou, não, pastor, você não está entendendo, não. Se o senhor vier aqui, o senhor volta sem carro. Eita. Não vai dar. E ele dizia assim, não vai dar tempo de subir o morro e avisar os meninos. Nossa. Meu Deus, onde que eu tô, né? Aí ele disse assim, faz o seguinte, deixa o seu carro aí, pra gente não ter problema, e aí a gente vai te buscar. Falei, amém. Eu já fiquei com medo. Nessa hora o cara já dá amém rapidinho. Amém. velho. Pode vir. Aí Amém, eu fiquei. Jesus. Eu achei que já era o final, né? Não, vamos lá. Ele busca, depois nos traz e acabou, né? Vai ter novidade, mas não. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ele me levou no gabinete, a gente conversou e tal. E ele explicou. O pastor, aqui é dominado por facção e se chegar carro de fora aqui, eles levam hora. Eles dependem. É mesmo. Falei, mas é perigoso desse jeito? Aí me tomou pela mão e falou, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Meu pai. Entrou dentro de um quartinho, aí tinha lá 6 fuzil de pé. Meu Deus. Eu falei, cara, que é isso? Ele falou, que os meninos descem para cultuar, deixa o fuzil aqui nessa sala e vai pro culto. O pastor pregou como assim lá? Eu vou tomar água, esse gole inteiro. Olhando a hora que tá vindo, tem algum Entende? fuzil E montado. aí tu olha, tem 300, 400 pessoas no culto, você fica procurando 6 donos de fuzil. Quem que é o dono do fuzil? Ô, Jesus, hein? Aí é complicado. Esse também foi inusitado, foi Bem diferente, inusitado, hein? Bem diferente. inusitado. Diferente. Então, tem que estar preparado para entrar em qualquer lugar. Né? Ainda a gente acha que não está preparado, até que Deus te coloque no lugar que você precisa ir. Não tem jeito. Talvez se avise com antecedência, a gente nem vai, né, pastor? É, Eu falo, poxa, você vai vir pregar aqui, o negócio é assim. Aí aí você fica vai, com medo, chega né? ali, ou fala, agora vai já tô- vai preso, né? Vai com mas- medo, né? Alguma coisa assim. Mas nesse dia especificamente, eu me lembro que no final da ministração veio 22 jovens à frente e um deles era o Dono do fuzil. dono do fuzil. Ah, Né? Um menino
de 16 anos, que era soldado do tráfico, e entregou a vida dele para Jesus naquela noite lá. Glória a Deus. Então foi tremendo, foi muito bom mesmo, né? Tem muita experiência. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia fazer uns 3 podcasts. Mas deixa eu fazer uma aqui que não quer calar, né? Essa é experiência própria. Meu Deus. Se prepare. Eu vejo assim que sempre nas festividades do Conselho de Pastor aqui de Matão, eu já presenciei bastante vezes o pastor. Esse dom de é assim, Dani. Ele vai se dá para ele, o pastor, você vai dar a palavra aqui sobre dízimo e oferta. Ele não usa os textos muito comuns, assim, vamos dizer assim. Né? Ele tá falando ele vai lá, ele começa a falar da Arca de Noé, aí você fala, mas daí não tem nada a ver com aí ele acha um aí ele acha um link lá. Como que você linka isso aí, você? Como que você consegue? Rapaz do céu, fala assim, de onde que ele vai tirar aí que dá dízimo e oferta? E ele vai lá e acha. Toda a festa do conselho, o pessoal põe ele para falar, para dar essa palavra aí sobre dízimo e oferta. Normalmente, nas festas de conselho, quando eu pego o microfone, o pessoal já dá aquela murchada, né? Lá vem, ó. Lá vem, qual que vai ser dessa vez? Lá vem o pastor Flávio. Rapaz, é meditação. Que nem a gente falou aqui do texto aqui. Eu fui pregar sobre Bartimeu. Sim. E eu falei sobre o arrebatamento da igreja. Né? Sim. Aí você fala, mas como? O que tem a ver curar um cego com o arrebatamento da igreja, né? O dia que eu fui ministrar ainda, que Deus tinha me dado essa revelação, falei, irmão, quem crê arrebatamento vai dar um glória. Aí o pastor gritou, como? Né? Como Bartimeu arrebatamento? Falei, poxa, Jesus mandou chamar ele, a Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Esse cara ele é levado todo dia de manhã e buscado à tarde para pedir esmolas. Agora, tenta imaginar comigo, pastor Edson, o cara que buscava ele de tarde, quando chegou lá na porta de Jericó e não viu. O cara olhou e falou, rapaz, cadê meu cego, gente? Ceguinho que sempre roubaram meu cego, levaram meu cego embora, né? Aí eu conjecturo. Sim. Imagina esse camarada perguntando. Ninguém viu um cego que estava aqui, gente? E alguém vai dizer para ele, cara, Jesus passou, levou ele e ficou só a capa aí no chão. Porque se Jesus passar hoje, vai ficar só a capa, meu irmão. Meu Jesus. Já chegou no Sim. Não, você tem que, assim, e o pastor também prega muito em congressos e tá ali com outros pregadores do naipe do pastor, até pessoal muito mais famoso. Muito. E assim, a gente sempre ouve, né, pastor? Às vezes não é toda a mensagem do cara, mas uma frase que o cara fala ali na hora. Eu falo porque aconteceu esses dias aqui comigo. A pessoa falou uma frase, o pregador falou uma frase. Nossa, parece que a mente abriu assim naquilo ali e falou, é isso aqui que eu vou pregar. Uma frase daquele cara te dá uma mensagem. Dá uma mensagem. Aí você fala, agora é só eu descer a caneta aqui e vir anotando tudo. É isso. Rapaz. O bom pregador, enquanto ele está ouvindo alguém, ele já está formulando. Ele está pensando, né? Você está ouvindo aquele cara pregar, você está dizendo assim, rapaz, se ele entrar ali agora. Não sei e aqui esse caminho aqui. Então, isso aqui eu falaria isso aqui. Você já viu Elias e Eliseu? O Elias e o moço, né? A Bíblia diz que o Elias coloca a cabeça no meio das pernas e diz para o moço assim, ó, vai lá na ponta do Jordão e dá uma olhada. O que você vê? Se você consegue ver alguma nuvem. Aí o cara vai. Volta e diz assim, não vi nada. Ele diz, vai e volta 7 vezes. Aí esse cara vai. Na 7ª vez, eu nem sei se aquele cara viu, porque uma nuvem do tamanho da mão de um homem, cara. O cara vê. É fé, vamos falar a verdade. Que visão, hein? Não, eu acho que ele firmou assim e falou, rapaz, eu tenho que ver alguma coisa para voltar com uma novidade. Não de novo, não. Não é? Aí ele chega e fala pro Elias o quê? Ó, eu vi uma nuvem, mas ela é muito pequena. Muito pequena. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O Elias levanta. Olha para eles assim, vai lá, avisa pro Acabe que eu ouvi o barulho de uma grande chuva. Olha isso que tremendo. Né? O cara viu uma pequena mão e Elias ouviu uma grande chuva. Isso é Elias ouvindo a mensagem do moço dizendo assim, eu consegui ouvir algo grande
dentro de algo pequeno que você viu. Nossa. Então, às vezes, a grande mensagem vai nascer de um tópico pequeno que alguém pregou, mas Deus abriu para você uma revelação que você não tinha. É o que a gente fala, né, pastor? Tá aqui, o pastor Flávio vai estar ministrando. Pessoal, presta atenção. Às vezes não é tudo que ele vai falar, não. Não é tudo. Sim. Mas às vezes é aquela bobeadinha que você está mexendo com a pessoa do lado ali. Ele falou algo Perdeu. que era aquilo ali que você precisava ouvir e você não ouviu. Sim. Você perdeu. Sim. Entendeu? Sim. Eu creio muito que a voz de Deus está no meio das pregações. Sim. Que Deus dá direções através da pregação. Deus responde certos questionamentos que a gente tem durante a pregação. Eu sempre digo para as pessoas, meu irmão, não perde uma vírgula não, cara. Que depois se você vai questionar dizendo, poxa, Deus não fala comigo. Não, Deus está falando, você que não está ouvindo. Sim. Né? Você que não está prestando atenção. Deus tem suas formas de falar. Mas eu creio que a pregação, ela é uma segunda parte do culto. Que a primeira parte é o quê? Oração, louvor, adoração. Essa é a parte de baixo para cima. É a parte que a gente oferece para Deus. Mas a pregação é o culto de cima para baixo. É quando Deus fala com a gente. E, infelizmente, tem gente que está perdendo a essência do culto de cima para baixo. Vou pregar isso aí, pastor. Prega. Vou pregar isso, já uma. extraí mais uma aqui. Já. A Ana só conseguiu ter a sua oração atendida quando ela participou do culto de cima para baixo. Sabia disso? Foi. Você vai olhar no texto e vai ver que de ano em ano o marido dela oferecia o sacrifício. Culto de baixo para cima. Sim. Ele oferecia para Deus. Então, culto de baixo para cima. Só que o texto fala que ela não comia e não bebia por causa da penina. E o culto daquela época, como é que era? Eu oferecia o sacrifício. Aí a gordura e o sangue é inegociável, era de Deus. O sacerdote comia o peito e o ombro do cordeiro. Né? Por que o peito e o ombro? Eu acho que desde lá de trás Deus já sabia que sacerdote ia dar o peito e o ombro para muita gente, mas não ia ter de ninguém. Tá reforçando. Aí ele falou, vou dar o do cordeiro para vocês, o do cordeiro de vocês. E o ofertante comia o resto. Participava também do cordeiro. Ele tinha que comer, que era o culto. Só que a Ana não comia. Então ela oferecia um culto de baixo para cima, mas não comia. Então ela não tinha um culto de cima para baixo. Aí o texto diz que Eucana diz para ela, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aquele choque de realidade. Você está aí chorando por aquilo que você não tem, não consegue dar valor naquilo que Deus te deu. Né? Quando ela toma esse choque de realidade, o texto diz, ele levantou-se e comeu e bebeu e orou. E Deus ouviu. Completou o culto. Glória, né? Fez a parte dela. Anotou, Dani? Pra Já pregar? anotei, já, pastor. Tá marcado já. Bom, acho que a gente pode finalizar. Sim. Se tem alguma dúvida aí, pastor? E a mais, mas depois nós deixamos pra próxima. Deixa pro próximo episódio. Vamos voltar aqui, eu quero Amém. voltar aqui, cara. Vai ter aqui o hashtag 2 aqui, ó. Hashtag Dois. cena 2. A vingança. Cena 2, a vingança. A vingança. Obrigado, então, pastor, por participar com a gente aqui. Quero agradecer. Pessoal que esteve com a gente aí também, obrigado pela participação, por ter ficado com a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast de hoje, né, da pastor Flávio aqui falando sobre essa questão de ministério itinerante, na questão das pregações. Espero que tenha edificado vocês, que esse é o nosso propósito aqui, né, pastor? Amém. E fique com a gente aí, segue o canal, dá like, curte e compartilha, manda para quem você conhece aí, se inscreve no canal também e fique com a gente aí que nos próximos episódios que virão. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastor Edson, também por estar aqui com a gente. Amém.